Bom, boa noite então a todos, bem-vindos, como o Gelson acabou de falar. E aqui no grupo Decor Mais a gente pensou nesse tema do vinho e das adegas em pleno inverno, porque não tem nada mais apropriado do que falar sobre vinho nesse momento, né? Apesar de que hoje está um dia super agradável, incrivelmente quente, perto do nosso inverno, que tem sido bem exigente. Bom, eu também sou arquiteta e há 17 anos atrás comecei a trabalhar nessa área das adegas e me especializei dentro da área de produto, de desenvolvimento de refrigeração, de isolamento térmico, e fui desenvolvendo esse produto junto com uma equipe que acredito que muitos já conheçam, ou não sei se todos já puderam visitar a nossa loja, fica na Lucas de Oliveira, esquina com a Eudoro Berlink. Mas estão todos convidados a passar por ali para conhecer um pouco mais sobre as adegas climatizadas. E hoje a ideia é poder compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento técnico, já que vocês também são arquitetos e têm essa necessidade de orientar os clientes de vocês dentro desse campo, né, da arquitetura. Então, poder orientar os clientes com relação ao porquê ter uma adega, em que local é o melhor para ter uma adega, quais as necessidades, às vezes uma adega mais simples, compacta, uma adega maior, enfim, as necessidades para que vocês compreendam e possam sugerir o melhor para cada caso. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da guarda do vinho, porque uma adega existe para guardar o vinho, não para fazer o vinho ficar na temperatura certa para beber o vinho. Eu até deixei aí com vocês nas cadeiras um folhetinho vertical pequenininho, como curiosidade, é uma indicação da Embrapa de temperaturas de serviço dos vinhos. Uma indicação, porque cada um tem o seu gosto pessoal, né? Mas essas temperaturas estão indicadas aí, elas são recomendações de acordo com o tipo do vinho, se é um vinho mais encorpado, se é uma espumante, se é um vinho branco. O ideal é servir a 20 graus, 18 graus, 15 graus, 10, 8, enfim. Isso são indicações de serviço dos vinhos. Uma adega, ela existe para a guarda do vinho, não necessariamente para servir o vinho nessa temperatura. Então tem pessoas que chegam e me perguntam como é que eu faço para dividir a adega em vários compartimentos para que eu possa disponibilizar para o meu cliente essas variações de temperatura. Isso não é imprescindível. Na verdade, o fundamental para a bebida é que a gente possa garantir a guarda dela por longo tempo, especialmente para aqueles clientes que gostam de comprar vinhos e guardar esses vinhos por alguns meses, por alguns anos, às vezes por muitos anos, né? É diferente do cliente que vai consumir, vai comprar para consumir. Então vocês também têm que discernir, né? O cliente está comprando e vai beber em 3 meses esse vinho, ou ele vai guardar por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então a guarda do vinho é o fator fundamental aqui para vocês pensarem numa adega especial. E aí por isso que eu vou falar um pouquinho agora, vou acompanhar alguns slides que ajudam. Aqui tem alguns modelos, né, de adegas climatizadas. Era para ter? Eu estou na frente, de preferência, né? Essa adega é uma adega desse tipo armário climatizado. Ela foi instalada na Mostra Glass faz 2 anos atrás e hoje está numa loja na Gobi Novelli, que também é parceira nossa aqui no Decor Mais. Não sei se tem alguém da Gobi aqui hoje. As adegas, elas podem se integrar aos ambientes, né? E essa é uma das vantagens de fazer uma adega personalizada com acabamentos que podem ser exatamente os mesmos do mobiliário da sala, do mobiliário do espaço gourmet, do hall de entrada, lugares bem inusitados. Aí vocês é que são criativos para pensar onde colocar esse produto para que ele tenha ao mesmo tempo uma funcionalidade, como guarda de vinhos, e o apelo estético que uma adega tem, a capacidade que ela tem de encantar o ambiente, de tornar o ambiente mais lúdico, mais belo, que é o que essas adegas personalizadas têm. Então podem ser adegas maiores, como ambientes, que é o caso dessa, adegas walk-in. E para falar de adega, a gente precisa falar um pouquinho sobre vinhos, né? Vinho, que é o protagonista da adega, e é uma bebida viva. E esse fator é o que vai necessitar um cuidado especial para a guarda. Pelo fato de ela estar viva, evoluindo dentro da garrafa.
O vinho, quando é produzido, o Júlio pode complementar depois, na hora que ele for falar um pouquinho sobre isso, ele tem aromas primários que são decorrentes diretamente da uva, das uvas que ele é produzido, os aromas secundários, que são decorrentes da produção direta na vinícola, e aí todo o tempo nos tanques, depois nas barricas, dentro da própria garrafa, e os aromas terciários, que são os aromas mais elaborados de um vinho, eles são desenvolvidos ao longo da guarda desse vinho. Então é um tipo de aroma mais elaborado para vinhos mais elaborados, que são produzidos com esse intuito de guarda, e que vão evoluindo ao longo do tempo. Mas para que ele possa evoluir ao longo do tempo, eu tenho que cuidar com um certo critério esse vinho. Ou então, em vez de evoluir, ele vai involuir, ele vai piorar e vai estragar muito rápido dentro da garrafa. E aí o nosso cliente comprou um vinho especial numa viagem que custou muito caro e ele quer guardar para consumir num dia muito especial. Quando ele for tomar, vai estar estragada a bebida tão especial que ele previu. Então, conseguir guardar da forma adequada é que vai garantir que esses aromas terciários aconteçam e a gente possa evoluir esse vinho dentro da garrafa. Por isso, tem alguns fatores aqui, que são esses 6 elementos, que nós cuidamos muito na hora de produzir uma adega. O primeiro deles é a oscilação de temperatura. Para garantir que um vinho não acelere a sua evolução demasiado, mas que ele evolua lentamente, ele tem que estar numa temperatura controlada. Nem muito gelado, porque aí ele vai congelar o vinho, ou seja, vai retardar essa evolução da bebida, e nem muito quente, porque aí esse calor vai acelerar as partículas e o vinho vai envelhecer muito rápido. E muito menos ainda é ficar mudando de 10 graus para 30 graus, 10 graus para 30 graus, como a gente vive aqui em Porto Alegre, por exemplo, que é essa mudança tão rápida de temperatura ao longo de um dia ou de uma semana. Isso para uma bebida como o vinho é fatal, né? Em poucos meses essa bebida vai acelerar e vai acabar estragando. Então a temperatura é o fator mais importante de todos, esse controle estável de temperatura. Quando as adegas ficavam lá no subsolo, no porão, naquele lugar bem distante da área de convivência normal de uma casa, existia um pouco mais de controle dessa temperatura, porque está em contato com a terra, está numa área de subsolo, então isso já permite uma certa estabilidade e uma variação bem gradual, né? Até esquentar demora, até esfriar demora. O problema é que nos apartamentos ou nas casas em que a gente mora, tem uma incidência de muito calor, né? Pelas janelas cada vez mais envidraçadas, os espaços sociais que a gente costuma usar. Isso faz com que os vinhos tendem a sofrer em função dessa oscilação. Então, nunca proponham para um cliente colocar as garrafas na parede, né? Aquela coisa linda. Fica muito bonito, mas vão sofrer, a não ser que sejam vinhos, os piores vinhos que ele tem, ele pode colocar ali. Nunca os melhores. Ou então só as garrafas vazias, mas não vinhos bons. Nunca deixar os vinhos bons expostos a essa oscilação de temperatura que a gente tem no nosso clima maluco aqui de Porto Alegre, e enfim, não só Porto Alegre, né, outras regiões. A umidade. A umidade também o ideal é que ela fique em torno de 60% a 80%. Por que não menos do que 60%? Porque ambientes muito secos tendem a ressecar a rolha do vinho. E a rolha ressecada, ela vai gerar fissuras. E essas fissuras, por ali vai entrar oxigênio. Quando entra oxigênio, tende a oxidar o vinho, acelera a evolução e ele acaba estragando mais rápido. Por isso também se recomenda que o vinho fique deitado, né? Ou levemente inclinado, para que a rolha fique embebida com líquido. Dessa forma ela fica bem inchadinha, assim, fica bem cheia, e quanto mais cheia ela fica, não vai gerar fissuras para a entrada de oxigênio. Então, umidades muito baixas são ruins por esse risco de oxidação do vinho. Umidades muito altas, por que não? Mais de 80%, 85%. Porque a umidade muito alta pode gerar bolor, pode gerar umidade excessiva, gerar micro-organismos indesejados. A rolha pode ficar contaminada e o próprio rótulo, em termos visuais, estéticos, também se prejudica bastante. Então, nem de mais e nem de menos, essa temperatura, essa umidade equilibrada entre 60% e 80%.
A questão da luminosidade. Luminosidade também é um fator bem importante, porque o sol direto, ou mesmo muita luz em contato com o vinho, vai acelerar essa evolução, vai estimular a bebida. Tem que imaginar algo como um quarto de dormir. É mais ou menos essa ideia. A gente tem que projetar e imaginar uma adega como aquele quarto tranquilo, onde os vinhos vão ficar descansando. Amenos, tudo ameno. Temperatura amena, umidade amena, luminosidade amena, vibrações amenas. Nada de muito estímulo. Tudo que for muito estímulo faz com que as partículas dentro do vinho fiquem superexcitadas e isso vai gerando uma aceleração excessiva do seu envelhecimento. Então, da mesma forma, a luminosidade excessiva ou a vibração excessiva são ruins para a bebida. Então, luminosidade, o que a gente sempre pensa na hora de projetar uma adega? Não fazer do lado da janela, né? Evitar ao máximo que tenha uma incidência de sol direto sobre a adega, porque isso é difícil de controlar. Por mais que a gente possa colocar película e que os vidros, por exemplo, que nós usamos nas adegas, eles são vidros com low-E. É uma película de baixa emissividade, que é fundida junto do próprio vidro, e ela ajuda a refletir os raios UV. Então isso ajuda a minimizar um pouco desse efeito sobre as bebidas, mas não totalmente. Então a posição da adega dentro do ambiente é bem estratégica. Quanto mais para dentro do ambiente, melhor. Quanto menos esse contato direto com o exterior. E, ao mesmo tempo, a iluminação interna da adega é sempre um dilema, né? Eu quero que ela fique bem bonita e bem iluminada. Mas, ao mesmo tempo, não pode ter uma luz tão forte sobre a garrafa. Então, a gente trabalha geralmente com circuitos independentes para deixar uma luz sutil, de efeito, e uma luz mais forte na hora que eu vou escolher a bebida, que eu vou entrar na adega. Então, também trabalhar com essas variações, dimerizações. E, claro, sempre iluminação com LED, com uma intensidade mais suave possível. A garrafa, né? A garrafa é escura por um motivo. A garrafa de vinho ela é escura exatamente para proteger a bebida. Especialmente os vinhos de guarda, vinhos tintos, são colocados em garrafas escuras. Porque tem essa premissa de durar mais tempo. Agora, vinhos brancos, vinhos rosés, vinhos que têm uma premissa de pouco tempo de consumo, eles já não têm essa necessidade de colocar e de serem protegidos em garrafas escuras. Então, até para poder enaltecer as cores belas dos vinhos rosés e brancos, eles ficam em garrafas mais claras, né? Garrafas brancas, transparentes. Bom, as vibrações tem algo interessante aqui. Normalmente se fala em adega, a gente vai lembrar das adegas compactas, essas tipo geladeira, tipo frigobar, né? Que são as mais comuns. E realmente para um uso rápido, para clientes que vão ter vinhos ali por 2, 3 meses e vão rodar, ou restaurantes que também tem uma rotatividade alta nas bebidas, não há problema algum. Agora, vinhos de guarda, a gente não recomenda colocar em adegas desse tipo, metálicas, com motor, porque o motor vibra o tempo todo. Imagine, né? Uma adega metálica, ela é mais leve, e aquele motor fica tremendo ininterruptamente. Aí eu vou colocar um vinho de guarda para me durar anos, só que ele está sendo sacudido todos os dias, 24 horas por dia. E isso não é bom para vinhos de guarda. Então, para um cliente que realmente pretende ter vinhos a longo prazo, temos que pensar numa adega que o motor fique separado. E é o que acontece nas adegas personalizadas. A gente tira o motor de dentro da adega, coloca ele na área externa, e aí não tem nenhuma interferência nem de calor desse motor e nem de vibração desse motor sobre as garrafas. Bom, a questão dos odores tem muito mais relação com a experiência da degustação. Então, algumas pessoas chegam para nós querendo colocar dentro de uma adega queijos e salames e todos os... enfim, tudo de possível e imaginável, porque tem aquele charme, né, dentro do ambiente da adega, charutos. O charuto até é mais tranquilo de colocar. Agora, queijos, salames, eles também são propensos a desenvolvimento de outros micro-organismos que não são tão adequados para o vinho, né? E podem ser absorvidos pela rolha. Os cheiros dentro da adega acabam prejudicando a experiência da própria degustação. Então, um cuidado com os aromas, com os cheiros indesejados dentro do espaço da adega. E por último, a inclinação das garrafas, que também é bem relevante. Muitas pessoas dizem que a garrafa tem que ficar com a rolha para baixo, assim.
E aí, às vezes a gente coloca a garrafa com a rolha para cima um pouquinho e já diz, tá errado, tá errado. Não, a garrafa pode ficar com a rolha para cima, desde que num ângulo máximo aí de 13, 15 graus. O importante é que a rolha fique embebida com o líquido. E essa angulação de 13, 15 graus, pena que não tem nenhuma garrafa aqui, mas a bolha de ar fica numa posição correta e a rolha está 100% embebida. Podem ficar bem tranquilos. O que não é legal é ela para baixo, porque os vinhos de guarda, eles tendem a ter um resíduo, uma borra, sabe aqueles grãozinhos que ficam no fundo da garrafa? Se a garrafa fica inclinada com a rolha para baixo, na hora que eu viro essa garrafa para servir o vinho, vai turvar toda a bebida. Esses resíduos vão turvar a bebida. Eu vou ter que esperar decantar bastante, uns 40 minutos, para então servir esse vinho. Se ela já está inclinada, como está nessa imagem ali, eu tiro com cuidado e já posso servir na hora. Não preciso esperar todo esse tempo para a decantação da borra. Então, são pequenos detalhes que fazem diferença para o uso depois da adega. Bom, então aqui eu coloquei algumas possibilidades, né? Quando se pensa, vou ter que guardar vinhos. Meu cliente quer colocar vinhos no apartamento, na casa. Como faço? Ah, vou fazer uma marcenaria bonita para expor as garrafas. Não façam isso, porque as garrafas vão sofrer. Vou colocar um split no ambiente, deixar sempre ligado. Não façam isso, porque o split não aguenta ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana ligado, e o custo de energia elétrica para esse cliente vai ser absurdo. Então, não façam essa opção também. Quais são as duas opções que vocês devem seguir? Uma adega compacta, dessas como eu comentei, menores, mais simples. Se o cliente tem rotatividade, se é para vinho branco, se é para espumante, se é para realmente algo rápido, né? E pouca quantidade. Ou então uma adega personalizada para vinhos de guarda, quando essa é a necessidade, e quando o cliente tem também um porte de quantidade de vinhos maior, né? Vai depender da quantidade e do tempo que esse cliente quer guardar os seus vinhos. São dois fatores importantes. Quando eu falo em compacta, né, só para vocês terem ideia, compacta é porque o motor está acoplado na adega. Então ela é compactada. O motor está junto da adega. Isso nós chamamos de adega compacta. A personalizada, o motor está separado da adega. Normalmente são adegas de um porte um pouco maior. Aqui é um dimensionamento bem interessante, porque às vezes a gente quer calcular com os clientes, né? Quantas garrafas meu cliente vai querer, nem ele sabe direito. Nem as pessoas sabem o quanto elas querem guardar. E acontece inúmeras vezes de a gente projetar uma adega para um tamanho e daqui a um ano está cheia a adega. Aí tem que fazer outra. Ou tem que achar um outro lugar, porque não foi suficiente. Sempre que se projeta uma adega, é importante projetar com folga, porque é um produto para muitos anos, né? Para muitos anos de uso, uma adega personalizada principalmente. Então, na hora de calcular, eu passo isso aqui para quase todos os clientes, né? É bem surpreendente. Vamos supor que nós vamos fazer um jantar por mês para amigos. Nada demais, né? Bem normal. Um jantar por mês e nesse jantar vamos consumir 4 garrafas. Vamos supor que de presente, 2 garrafas por mês eu vou tirar da minha adega para presentear um amigo, para presentear alguém especial. E no jantar de família normal, 3 vezes por semana, eu vou consumir 1 garrafa de vinho, 3 vezes por semana. Então, consumo bem, para quem gosta minimamente de vinho, consome daqui para cima. Isso significa 200 garrafas de vinho por ano. Então, a gente vai pensar, uma adega de 200 garrafas, nossa, é muito. Mas se eu vou guardar para um ano, que é uma guarda pequena até, é muito possível. O consumo anual tende a ser 200 garrafas para quem gosta de vinho, né? 200 ou mais que isso. Bem possível que mais. Então, começar a pensar numa adega personalizada a partir de 200 garrafas é o ideal. Quando se pensa num projeto que vai durar também um pouco mais de tempo. Eu vou passando meio rapidinho, depois no final vocês podem fazer umas perguntas do que vocês tiverem aí de dúvidas. Dimensionamentos mínimos para uma adega personalizada. Eu quero fazer algo diferente, integrado ao ambiente do meu projeto. Quando é um modelo armário embutido, minimamente 80 de largura e 65 de profundidade. É uma coluna. Vai até o forro, porque a gente pode embutir a máquina ali em cima do forro. A máquina interna.
Essas adegas personalizadas, elas são bipartidas. A refrigeração é um sistema bipartido, ou seja, tem uma evaporadora dentro e uma condensadora externa. Algo muito parecido com uma câmara fria. Então, a máquina interna evaporadora ficaria acima do forro de gesso e a condensadora fica na área técnica, porque o barulho, o calor, enfim, não incomoda o cliente ficando lá na área técnica. E quando eu quero fazer um espaço para poder entrar, uma walk-in, minimamente ali 1,5 m por 1,20 m. Claro, é pequenininha, mas já dá para entrar, olhar os vinhos, já tem esse charme, quando é possível criar essa ambientação, né? Esse corte é um corte que tem nesse folheto maior, que eu coloquei para vocês aí. Ele é um cortezinho esquemático bem ilustrativo, para vocês entenderem como funciona essa câmara fria, né? Não deixa de ser uma câmara fria que tem isolamento em todas as paredes, no piso e no forro. Ah, não quero pôr isolamento no forro. Se preparem para ouvir o vizinho de cima incomodar, porque o piso de cima dele começa a gotejar, começa a ficar escorregadio. Porque temperatura, não se brinca com temperatura, é algo bem complexo. A gente vai tornar um espaço bem gelado, 14, 15 graus, é já uma temperatura baixa, ponto de orvalho já é alto, o que significa que a laje de cima vai ficar gelada. E se o ambiente do meu cliente lá do apartamento de cima está em temperatura ambiente, em contato com o piso gelado, vai ficar todo condensado. A gente já teve experiências assim, então são 17 anos de muitas experiências, problemas e resoluções. A mesma coisa embaixo, não vou colocar isolamento no piso, vou fazer o piso normal. Vai gelar o piso e o forro do meu cliente de baixo vai começar a pingar. Começa a gotejar, o forro fica gelado, goteja, é incrível como isso acontece. Em lugares mais úmidos, acontece mais. Em lugares mais secos, acontece menos. Mas então, nós aqui então nem se fala que a nossa umidade é 200%. É muita umidade. Então a gente faz a construção dessa grande câmara fria isolada termicamente, paredes, esquadria, forro, piso, todos os lados. E dentro desse isolamento, então, a refrigeração funciona. Essa refrigeração precisa sempre de um ponto de dreno para a saída de água, esperas elétricas e uma tubulação frigorígena, que é aquela tubulação de cobre, também com umas bitolas específicas que são calculadas em cada projeto, com isolamento adequado, que vão comunicar a condensadora externa com o evaporador interno. Então essa infraestrutura, ela é calculada pela equipe da Lacava e passamos esse projeto técnico como um projeto complementar para vocês. Esse trabalho a gente sempre faz, já fazemos há anos, e facilita muito, porque não tem por que vocês ficarem se debruçando ou calculando detalhes técnicos desse tipo. Então você só tem que nos passar dimensões, volumetria, local, e a gente faz o cálculo dessas esperas todas para que vocês orientem a obra civil a deixar tudo prontinho. Então, tendo essas esperas todas, a adega depois é instalada. Aqui também como uma estimativa de cronograma, às vezes o pessoal chega para nós com todo o apartamento pronto, tudo bonitinho, gesso pronto, piso pronto, agora eu quero pôr a adega. Tudo bem, mas tem que rasgar a parede para puxar um dreno, tem que abrir o forro para passar a tubulação. Então o ideal é sempre nos procurar no momento da obra, ainda antes de começar a obra, melhor ainda. Porque aí dá para compatibilizar junto com o projeto elétrico, com o projeto hidrossanitário. A gente já faz todas as compatibilizações desde o processo inicial. Quanto melhor planejamos, menos improvisos depois. Então, menos necessárias improvisações e também retrabalhos e, consequentemente, menos custo para o cliente. Porque ter que refazer é sempre mais custo. A gente conseguir planejar antes. Então, nos procurem o quanto antes, não há problema nenhum. Existem obras 2 anos antes, a gente está assessorando, acompanhando, melhor assim do que depois ter que ficar refazendo, né? Coisas em cima da hora. Então, esse trabalho é bem normal. Aqui tem as etapas das instalações, desde o levantamento até a adega propriamente dita instalada no final. Bom, a gente instala sempre a adega completa, que é a estrutura, os garrafeiros, a iluminação, porque senão vai alguém depois colocar uma luminária e fura o isolamento térmico.
E assim a gente sabe que complica, né? Quando tem vários fornecedores fazendo o mesmo produto. Então a gente entrega a adega completa, só não com as garrafas, viu? Porque só tem alguns clientes que nos pedem, mas e meus vinhos? Eu achei que a adega ia vir cheia de vinhos. A caixinha, sim, sempre, é verdade. Um vinho a gente sempre dá de presente, claro. Mas não cheia de vinhos. Isso até porque os vinhos custam 1000 vezes mais do que a adega, né? Alguns modelos de adega integrada na área social, no espaço gourmet, no hall de entrada. Realmente, o céu é o limite aí nas ideias que vocês tenham de onde integrar esse produto aos projetos de vocês. A estrutura das adegas são praticamente todas em madeira. São madeiras especiais, é um MDF Ultra, que é resistente à umidade, como um sanduíche, né? Junto com esse MDF Ultra é colocada uma placa de isolante térmico, dependendo se é parede, se é forro, se é piso, é um isolamento diferente. Então esses sanduíches são instalados em toda a volta. Os vidros são todos isotérmicos, com low-E, com aquecimento também. Eles têm uma resistência junto da parte externa do vidro, um vidro duplo, e isso garante que mesmo em dias muito quentes e muito úmidos, que possa vir a suar, se aciona a resistência como de um carro, né? E ela seca rapidamente a superfície externa da adega. Adegas menores de uma porta, como é o caso dessa. Olha a diferença que faz, né? Um detalhe, mas muda muito na estética do ambiente. Aqui uma adega walk-in. É muito comum o acabamento externo, então, da marcenaria. Ali entrou a mesma madeira por dentro da adega, a esquadria ficou toda em laca. Os garrafeiros são muito variados também, esses modelos são bem flexíveis. Adegas armário. Podem ter vidro na frente, atrás, dos lados. Tudo isso bem versátil. Uma pergunta. Pode falar. A adega, vocês sabem que eu projetei uma adega que é do hall de entrada do cliente. Ah, sim. Que é assim, é o hall do elevador, aí eles queriam entrar numa vitrine. Convidados, sim. Chegarem e já se prepararem para um paredão de vinho. A pergunta que eu faço, interfere na performance da adega, porque era uma vitrine de vidro. Sim. Frente e verso, só ao redor que foi feita a marcenaria, né? E tinha um sensor de presença do hall. Sim. Isso interfere, agora falando sobre iluminação, me chamou a atenção. Pode interferir isso com a performance? Naquele teu caso não, porque ela ficava longe das janelas, ela ficava bem no centro. E quantas vezes alguém vai entrar no elevador? Vai ligar durante quantos segundos ou quantos minutos do dia inteiro, né? Interno de LED e no elevador normal, né? Mas não ser de vidro, não ser o fundo de madeira. Não, depende do lugar. Se é uma incidência de sol muito grande, sim, mas naquele caso não. Naquele caso estava super bem. Porque era um hall privativo, né? Era um hall só deles, então só usava o próprio... Enfim, só eles estavam usando, então é um uso muito restrito, imagina. Não, isso se fala quando é muita luz, gente, a gente não pode exagerar também. São ponderações de cuidado que não... Já é, sem dúvida. Então, todos esses fatores, eles não devem ser levados a um extremo de rigidez, mas são ponderações que a gente tem que cuidar na hora de projetar a adega, né? Sem extremos, mas, como eu falei, não do lado de uma janela, do lado de uma porta, com uma luz de fora que eu não consigo também ter controle. É diferente de luzes eventuais. Em restaurante, por exemplo, que os vinhos têm rotatividade alta, podemos trabalhar com muita luz, não tem problema. A questão é guarda. Se eu quero guardar o vinho por muitos anos, eu tenho que cuidar mais ainda dele, né? Mais protegido ele tem que ficar. E por último, eu queria mostrar para vocês um modelo de adega compacta que nós desenvolvemos, já faz aí uns 3 anos, que é a adega Vitria. É a única adega compacta, com um motor acoplado na própria adega. São adegas de 100 garrafas, 110 garrafas, esse aqui é o modelo. E nós desenvolvemos essa adega toda em madeira, então ela é uma adega muito pesada. Ela pesa 200 quilos sem bebidas, né? Com as garrafas ela pesa bem mais que isso. E ela é pesada de propósito. Quanto mais pesada ela for, menos a vibração do motor vai interferir nas garrafas. Adegas metálicas sacodem muito mais, porque são leves. Então, se vocês forem sugerir para o cliente uma adega compacta
para ele comprar com vinhos que ele vai guardar um pouco mais de tempo, tentem ir para as adegas de madeira. Elas são mais duráveis, têm um isolamento térmico maravilhoso e são mais estáveis. Essa estabilidade faz diferença para o vinho. Então, as adegas de madeira são sempre mais recomendáveis do que as adegas metálicas. Sim, sim. Temos opções de madeira. Essa adega aqui é toda com as laterais de vidro, porque também um problema que você deve enfrentar muito na hora de colocar as adegas nos projetos é que elas têm uma profundidade enorme, né? Aquele elefante gigante, assim, que não entra em lugar nenhum. Então, nós desenvolvemos esse produto que é menos profundo, tem 60 de profundidade. Então, é mais fácil de encaixar nos projetos. E com as laterais de vidro também fica mais leve, quase uma cristaleira de vinhos. E essa adega é plug and play. É só pôr na tomada, não tem infra, não tem nada. Ela serve muito para situações em que a obra está quase pronta, não tem mais como fazer uma infraestrutura, ou quando o cliente vai ficar pouco tempo naquele lugar, vai ficar 2 anos, 3 anos, vai se mudar para outro apartamento, ou um apartamento de passagem, de praia, um apartamento de serra, ele vai ter uma quantidade menor de garrafas. Então, tem várias situações em que uma adega como essa é recomendável. Então, a Vitria tem esse modelo com as laterais em vidro, que é o original, tudo em lâmina de madeira natural ou laca, também a cor que vocês quiserem para combinar no ambiente. Tudo isso é bem flexível, né? Com puxador, sem puxador, abertura de porta para qual lado. Então, ela tem uma limitação de formato. Nós não conseguimos mudar o formato dessa adega, como fazemos nas personalizadas, mas adaptamos vários outros fatores, como acabamentos, né? Puxadores e tudo mais. E esse modelo que nós chamamos de embutida, que é aquele ali, com as laterais fechadas, e as garrafas ficam todas elas com os rótulos bem visíveis pela frente. Então, é uma outra opção também, porque nossa incomodação com essas adegas mais convencionais, tipo geladeira, é que as garrafas quase não aparecem. Aparece um eletrodoméstico, as garrafas somem ali dentro. Essa aqui são 96 e ali 110. Tem uma diferença de uma para outra. Isso. É isso aí. O motor está dentro dela. Tem a vibração. A questão é que, como ela é de madeira e é muito pesada, essa vibração repercute menos sobre as garrafas. Mas para vinhos de guarda longa não é ainda o ideal. Mas é melhor do que uma adega metálica, que vibra muito, que sacode muito. Só ligar na tomada. Esses 2 modelos aqui é plug and play, é bem simples, não tem infra, não tem nada. É bem simples. Pode perguntar. Qual o custo de uma adega dela? Claro, essas aqui custam em torno de 35, essas aqui. Para 100 garrafas, entre 95 e 110 garrafas. Uma adega personalizada é sempre bom saber, porque também a gente tem que saber indicar para o cliente aquilo que é pertinente a cada projeto. Então, uma adega personalizada de uma porta, que seria a primeira, né? A menor de todas, aquela que eu botei lá de 80 por 65, que vai a coluna toda. Vai partir de 60 a 65 mil. Começa por aí, e a cada nova porta que eu vou colocando vai dar mais uns 20, 25 mil por porta. Então, 80, 90 de 2 portas, e assim a gente vai agregando. Isso significa a estrutura, isolamento térmico, toda a caixa, né, refrigeração, iluminação, todo o conjunto com instalação, com tudo. Essa Vitria é 35. 35. Essa, ou a embutida, ou esse modelo Vitria, tem uma variação pequena ali, 34, 35 por aí. É esse modelo compacto para 110 garrafas. E as outras personalizadas, que são esses modelos que eu mostrei antes aqui, ambientes, ou armário. Ó, a partir dessa aqui, essa coluna aqui, por exemplo, né? Isso entrega dentro do apartamento. Isso, entrega dentro do apartamento, claro. Claro, você fala de Porto Alegre, aí tem deslocamentos. Eu digo porque é difícil levar, né, essa década de 200 quilos. Ah, sim. Ah, tem custos de frete, a gente tem cada situação vai ter o seu caso. Tem que içar. Por isso, ela tem um tamanho máximo. A adega Vitria, ela tem um tamanho de 1,80 de altura, que é o máximo que a gente consegue viabilizar para entrar em elevador, para conseguir entrar nas portas. Aí vai depender de cada situação, tem que ver direitinho as portas de passagem. Já aconteceu de uma delas não entrar na porta do apartamento, a gente teve que tirar, desmontar e colocar, realmente. Mas é raro, essa foi calculada para entrar em quase todos os lugares. Ó, aqui são alguns usos da adega Vitria, algumas possibilidades. Algumas possibilidades de uso dela.
Aqui foi na Casa Cor do ano... É da Quadriarque do Daniel. Agora eu não me lembro qual foi o ano da Casa Cor, mas foi há uns 2 anos atrás. Não foi no último. No último? É. Nossa, parece faz tanto tempo. Então, aqui tá numa garagem, aqui tá num ambiente de estar. É bem flexível também o uso. Essa foi na Casa Cor de Balneário Camboriú, ano passado. Dá para colocar módulos, né? Uma do lado da outra. Tem um restaurante no 20/9, por exemplo, a gente coloca... Tem 4, tem 6, né? Quantas tem? São 9. São 9 já. Não, mas... São 2 e... Não, mas grudadas uma na outra, não. 5, né? 35. Porque eles compraram 4 primeiro, não, 3, depois foram anexando mais módulos. É possível também anexar mais módulos aos pouquinhos para restaurantes. Então era isso, gente, assim, um compartilhar de algumas informações, alguns conhecimentos técnicos. Se vocês tiverem mais alguma pergunta para fazer também, agora é a hora. Pode falar. Tá. Aham. Sim. Vocês fazem ou daí a gente tem que deixar a espera pronta? Hoje, inclusive, Aconteceu essa semana. A linha frigorígena a gente costuma colocar. Se o cliente quiser que a gente faça, pode ser um terceiro a fazer também, não tem problema, porque é uma linha de cobre, não tem muito mistério. Ela não é igual, a gente passa a especificação da bitola, do diâmetro e do isolamento, que ela tem que ser reforçada. Porque como a temperatura da adega é mais baixa do que normalmente um ar-condicionado e está continuamente ligada, ela exige muito mais. Se ela não tem um reforço de isolamento, vai começar a pingar no forro de gesso depois. Então a gente faz um cálculo para o tamanho da adega, enfim, e passa a orientação. Podemos executar ou alguém executa seguindo aquela orientação. Né? Surgiu a dúvida. E aí eu falei pra ela, não tá no projeto de climatização, porque a climatização o cara ele não faz, ele não saberia fazer, e aí não foi pra obra pra executar, daí a construtora me questionou, vai ter ou não vai ter? Sim. Daí É bem pertinente. Varia totalmente, porque cada tamanho e cada local e o uso, são 3 fatores. O tamanho da adega, se eu vou colocar ela perto de uma área muito quente, e se eu vou ficar abrindo a porta e fechando a porta toda hora. Então é difícil ter um cálculo preciso para consumo. Mas a vítrea, por exemplo, é como uma geladeira. Praticamente igual uma geladeira. qual é a temperatura que fica? Fica em média de 14 a 15 graus. Essa é a temperatura ideal para o vinho tinto. E aí todos os demais vinhos ficam junto da adega, viu, pessoal? Vinho branco, espumante, todas as garrafas, todos os vinhos ficam juntos para ser guardados na mesma temperatura. Isso é o que garante a guarda do vinho branco, do vinho tinto, de todos. Para consumo é que eu vou tirar o meu vinho branco da adega e vou colocar um pouquinho para gelar na minha cervejeira, por exemplo, antes de consumir. Ou num balde de gelo, para baixar um pouquinho a temperatura para consumir. Mas para guardar, mantemos todos os tipos de vinho sob a mesma temperatura. De 14 a 15 graus é ideal. Fica nessa faixa, que é o espaço de guarda. Tem casos que os clientes querem ter essa comodidade de ter uma temperatura de serviço direta. Então a gente pode fazer uma porta de vinho branco, uma porta de vinho tinto, por exemplo. Dá para fazer. Aí eu quero que o vinho branco fique a 8 graus e o vinho tinto a 14. Dá para fazer essa possibilidade, mas não é imprescindível, entendem? É uma comodidade porque é rápido de eu pegar e já tomar na temperatura mais baixa. E essa adega consegue regular a temperatura? Consegue regular a temperatura nas mesmas medidas, de 8 a 18 graus. E aí se tiver 2 portas também pode ter uma mais baixa, uma mais alta. Uma dúvida, tem algum sistema com Wi-Fi? Automação? Para a temperatura a gente não conecta. O que é muito normal. A gente conecta muito a iluminação na automação. Isso sim. É bem comum de conectar com a automação. Mas a refrigeração não. A refrigeração acaba sendo um controle direto na própria adega e não é conectada no sistema de automação. Ainda não, pelo menos. Se quiser fazer paralelo, é possível. É possível. Colocar fechadura eletrônica. Isso é bem comum. Cada vez mais. Fechadura eletrônica, ou biometria, ou até leitura facial. Tem várias adegas com acionamento assim. É bem, bem comum. Cada vez mais. E aí tem que ter um bom controle de acesso, sem dúvida. Aí tem os filhos que fazem festa, aí entram e escolhem qualquer vinho, não tem nem ideia do vinho que estão escolhendo para eu tomar. Vamos tirar para
A gente usa 3 tipos de material. Tem a manta elastomérica, que se usa geralmente na parte superior, tem o XPS que se usa nas paredes e tem o MPU que se usa nos pisos. Dependendo da superfície, a gente usa um diferente. Mas são materiais isolantes os 3. Com espessuras adequadas, de acordo se vai ser para vinho tinto, vai ser para vinho branco, a gente aumenta a espessura desse isolamento, né? Conforme a temperatura. Mais alguma pergunta? Na caixa? Tem que ter uns 30 a 35 centímetros. Que geralmente fica no forro ou semi-embutida no forro e uma parte fica para baixo da adega. Porque a própria estrutura da porta tem uns 10 centímetros ali e acaba já absorvendo uma parte disso. Então, tendo uns 20 para cima, 15, já fica bem bom. E aí, é isso? Perguntas? Ai, é maravilhoso. Bom, eu vou esperar vocês lá na La Cava para a gente poder conversar mais depois sobre isso.